Deus, o Criador dos céus e da terra. Em todas as religiões, filosofias e até mesmo os grupos céticos, como o agnosticismo, assume-se a figura de um Criador, comumente chamado de Deus, um termo que demonstra a superioridade e uma totalidade de poderes. Vastas crenças pagãs, e aqui acrescento aspas para generalizar esses grupos, atribuem ao Sol essa soberania, pelo fato de dar vida e sustentar toda a energia de nosso planeta, tendo então um papel de criador também. Contudo, este documentário não tem como objetivo tratar de assuntos religiosos, mas assumir que, independente de sua crença, você tem uma familiarização com algo superior a nós, que tem uma fonte inesgotável de criatividade e é o que mantém a realidade. Mas filósofos já desafiaram e questionaram sobre esse ser, e se ele não seria então um fruto de nossa criação. Isso inverte os papéis. Seria Deus uma criação humana? Bom, não quero questionar a sua fé, nem trazer aqui discussões sobre, mas acolher até mesmo aqueles que estariam até então excluídos de todos os grupos mencionados antes, os ateus ou aqueles que estão firmados na ciência sem religião. Partindo daqui, temos dois grupos, uns que acreditam ser imagem e semelhança do Criador e um outro grupo que acredita que criamos o Criador. Podemos aqui chegar num senso de que somos seres criativos com infinitas possibilidades de pensamentos e ideias. Já fomos para a Lua, criamos tecnologias avançadas tais como bomba atômica, cura para doenças crônicas, melodias que se adaptam e se transformam em uma vasta variação de gêneros musicais, esportes e jogos pelo mundo. Meu nome é Gesiel, sou produtor musical, mais conhecido como Jovem Hermes. Meus primeiros estudos avançados foram da religião. Tive contato com teologia muito cedo, o que me fez aprofundar em filosofia e estudar a teologia científica com o tempo. A teologia comum das igrejas se limita aos dogmas e costumes de sua religião, diferenciando-se da teologia científica pela busca de Deus fora dos padrões da religião, procurando assim uma verdade absoluta. Mas como aqui já foi mencionado, o intuito deste documentário não é tratar sobre religião, mas esta introdução é para mostrar como a influência de tais estudos afetaram o meu processo criativo e afetam a minha vida, assim como somos seres criadores e criativos. Somos criadores. Desde o início de nossa infância, quando criança, carregamos traços de criatividade, seja com rabiscos, formas, desenhos abstratos, ou até mesmo desenho baseado naquilo que vemos no dia a dia, seja uma casinha, um homenzinho de tracinho. Já iniciamos a nossa vida criando. E isso não se limita a apenas artes visuais, mas muitas crianças já crescem com uma incrível habilidade de dominar ritmos, melodias e tantas outras que têm facilidades com danças ou até mesmo lutas. E tudo isso parte de um processo criativo. O processo criativo nos traz aspectos da intuição. O ser humano é um ser intuitivo. E a ciência, a psicologia já tem mostrado que a intuição não é mais um assunto tão místico, mas também um assunto psicológico, um assunto científico, onde podemos tratar a intuição como algo inato do ser humano. E a ciência vem atribuir à intuição um domínio, algo que está no subconsciente do ser humano. A partir do momento que você domina algo e ele está enraizado em seu cérebro, isso começa a ser executado automaticamente, o que a ciência vai chamar de intuição. E a criatividade não foge disso. Para o processo criativo ser elaborado, ser executado, existe uma necessidade de um domínio prévio, um domínio anterior. E a criatividade seria intuitivamente agir mediante o que já conhecemos e transformar essas ideias.
e procurar novos caminhos, nos aventurar em novas possibilidades daquilo que já sabemos. Há algum tempo eu entrevistei um amigo que era jogador de futebol, atuava no gol. E alguma das perguntas que lhe fiz foi sobre como funciona seu processo criativo em meio ao campo, em meio ao jogo. E ele, num rápido pensamento, disse: "Bom, acredito que para mim ter boas jogadas, eu preciso ter criatividade. Seria uma forma de ser diferente, para que assim meu adversário não preveja minhas jogadas. Acho que isso destaca um bom jogador. A partir do momento que o jogador para de ser amador e começa a ser profissional, ele tem essa necessidade de usar a criatividade em jogo, porque cada jogo é um jogo. Apesar de ter todas as técnicas ali dominadas, eu seria mais um. E é o que acontece com o jogador novato. O jogador iniciante, ele não tem tanta habilidade em criar novas jogadas, novas estratégias. Então ele vai por aquilo que ele sabe e se limita a isso. Agora o jogador profissional, o jogador que está há anos vivendo disso, ele vai trabalhar com o que ele já sabe e inovar e criar novas estratégias que acaba sendo uma característica do próprio jogador. E cada jogador tem a sua individualidade. E eu acredito que isso percorra a toda a humanidade, a todo ser humano. Isso não está limitado ao esporte. Todo ser humano tem o seu jeitinho, tem os seus traços. E isso tem muito a ver com a nossa criatividade, a nossa maneira de nos expressar, né? A partir disso, eu comecei a ter pensamentos sobre a criatividade em soluções, em desvendar problemas. Por uma boa parte da minha vida, eu sempre fui aquela pessoa que olhava para o problema e buscava soluções. Numa rápida análise, posso dizer que isso tem a ver com a criatividade também. Porque tudo nessa vida existem vários caminhos para chegar ao mesmo lugar. E a solução de um problema pode vir de várias maneiras. E o processo criativo entra aí também. A criatividade para soluções de problemas está muito ligada ao dia a dia, à vivência da humanidade. E isso trouxe avanços tecnológicos, avanços científicos, muito dinheiro rodando em cima disso. Pessoas que são solucionadoras de problemas muitas vezes trazem inovações que permeiam e perpetuam séculos, anos, ou até toda a existência da humanidade. E hoje é visto com o avanço científico, o avanço tecnológico, grandes nomes da ciência, grandes nomes da evolução tecnológica. Para você estar ouvindo isso e vendo esse documentário, houve uma grande transformação na tecnologia. E estamos escolhendo isso porque alguém teve uma ideia inovadora. Poderia citar aqui milhares, ou quem sabe quantas são as incontáveis possibilidades de estar resolvendo problemas, pois a nossa vida é feita de problemas todos os dias e ninguém está isento disso. Mas gostaria de pontuar que todos podemos sobressair, utilizando novas ideias, enxergando novas possibilidades. E isso tem a ver com essa nossa capacidade criativa. Neste momento eu gostaria de falar um pouco sobre a criatividade artística. Acredito que muitas pessoas, quando se fala de criatividade, logo imaginaria um desenho sendo pintado, algo voltado para as artes, a música. Creio que num senso comum isso seria a primeira ideia que todos teríamos. E apesar de já ser mostrado aqui que a criatividade não se limita apenas a esta seria uma das áreas mais belas da criatividade. A criatividade artística. Demonstrar nossos ideais, nossas emoções e configurá-las, transformá-las, adaptá-las numa linguagem visual, numa linguagem sonora. A arte, com toda a sua beleza, consegue transmitir tudo aquilo que está dentro de nós, seres humanos, e ela é totalmente exclusiva da humanidade. Alguns animais já demonstraram algum traço criativo, um domínio mínimo de ritmos, mas esse domínio é exclusivo apenas ao ser humano.
que domina tal capacidade com tanta beleza e elevação. Seja ela através do ritmo, seja ela através de quadros, a música, podemos perceber que a criatividade artística, ela está muito ligada com a nossa realidade. As nossas crônicas escritas em papéis seria então um reflexo da vida humana tatuada e desenhada em obras artísticas. Então o processo criativo artístico, ele tem muito a ver com a vivência, a experiência, seja de nossas emoções, seja do dia a dia, de nossas indagações sobre aquilo que temos medo, sobre aquilo que amamos. A expressão artística está muito ligada ao sentimental humano. Aquilo que nos faz ser gente, aquilo que nos faz ser essa espécie diferente de todas as outras. Agora, neste momento, gostaria de falar um pouco sobre o processo criativo. E isso é interessante, pois, assim como cada pessoa tem a sua singularidade, o processo criativo também tem as suas particularidades. Cada pessoa, cada ser tem sua maneira de criar, a sua maneira de se inspirar. E a inspiração, acredito que seja o primeiro passo no processo criativo. Então, todo aquele que vai partir para criar uma ideia, criar um esboço, um novo projeto, tem-se o seu processo criativo firmado na inspiração. E cada qual tem a sua inspiração de forma subjetiva, de forma particular, seja ela deslumbrar de um bosque, de uma bela paisagem, deslumbrar de sua musa inspiradora, a mulher amada, ir na varanda de casa e tomar um bom copo de café e meditar sobre os pensamentos que pairam em sua ideia. Cada ser humano tem uma exclusiva forma de criar. Compreender o que te inspira, o que te faz ter vontade de ir além, é uma necessidade e todos deveríamos buscar ter esse discernimento, esse autoconhecimento de uma busca interior. Esse documentário veio para ser uma breve introdução de uma maneira de como olhar diferente para a nossa forma de manifestação, de nossa forma de se expressar, através da criatividade em suas amplas áreas. Então aqui venho concluir este documentário, apresentando o fato de que tudo se transforma. Tudo nessa vida sofre alterações e adaptações, e o processo criativo não foge disso. Através da soma de ideias, temos novas possibilidades, e o palácio mental estende-se ao infinito de possibilidades e novos padrões. Que você, independente da área que atua, receba isso como um convite para olhar para dentro e buscar novas possibilidades, novas formas de criar e ser criativo, buscando um mundo melhor, com inovações, novas culturas, novos ideais, que todas elas estejam firmadas no bom senso, focadas no avanço da humanidade. Que venhamos ter um mundo com mais paz, empatia, um mundo alegre, um mundo vibrante.